Deu para entender isso? Então, isso não é ser careta, não é ser ridículo, não é ser fanático. Não, não é não. Com todo respeito aos nossos irmãos evangélicos separados. Quando batem a porta da nossa casa, com a Biblinha na mão, e quando eles querem nos convencer, e eles pegam então um versículo da Bíblia e trabalham aquilo lá de uma maneira fechadinha, e muitas vezes eles colocam a gente até em xeque, em dúvida, porque eles têm um conhecimento tão grande. Por que será que nós, católicos, não podemos também saber do nosso Deus? Só se ama aquilo que se conhece. Só que o Superi vai dizer isso no Decano Príncipe. Está vendo? Então, é preciso que eu estude a palavra de Deus. É preciso que eu conheça a palavra de Deus. Eu não tenho que saber a Bíblia de cor salteado. A Bíblia não tem que estar decorada na nossa cabeça. Desculpa, eu não estou falando mal, pelo amor de Deus, eu não estou falando mal dos nossos irmãos separados, não. Eu não tenho que saber de cor os versículos da Bíblia, mas eu tenho que ter os versículos da Bíblia no coração, viver a palavra de Deus. Não é verdade? Muitas vezes tem irmãos aí separados, evangélicos, que sabem a Bíblia da primeira página na última página, de cor, tentado. Mas qual é o comportamento de vida daquela criatura? Ama? Sem diálogo? Como é que ele procede com a esposa, na vida do dia a dia, na vida conjugal, na vida de harmonia conjugal, na vida de harmonia sexual, na relação com o seu filho? Eu fiz uma coisa com esse menino aqui, eu estou falando de no bom sentido, porque eu faço isso quando eu oro por esse nível. Eu não estou entrando no seu sagrado, mas quantos de vocês aqui agora estão falando com os homens, tá bom? Eu estou falando com filhos. Eu também fui filho. Eu sofri muito a minha relação com meu pai. Eu contei um pouco para ele. Estou falando agora com vocês, homens. Quantos de nós precisamos ser curados porque não tivemos abraço do nosso pai? Mas isso é frescura, cara. Isso é frescura. Não. Quantos de nós talvez não saibamos abraçar a nossa esposa, os nossos filhos, porque nós não recebemos um abraço do papai? Estou falando com os homens, mas eu também tenho certeza que eu flechei o coração das mulheres também. Quantos são aqueles que têm lembrança do olhar do pai? Duro. Ana Maria falou uma coisa para vocês que eu acho que vocês já esqueceram. E eu completei com a palavra de São João na primeira carta. No amor não há temor, medo. Quantos de nós aqui precisamos ser curados de um abraço? Quando nós precisamos ser curados de Jesus? Olha aqui, meu filho, você me perdoa? Eu dou um abraço, agora há pouco, eu gosto, com muito carinho, e pedir perdão para ele no nome do pai dele, não foi, meu filho? Vocês pensam de fazer isso? E ele precisava disso, o Espírito de Deus me disse, olha, ele está em 27, ele tem a idade do Mateus. O Espírito de Deus falou isso para mim, no meu coração. Eu quero que você dê um abraço nele, porque eu quero que você peça perdão, eu quero até pelo nome do seu pai, não vou dizer porque eu guardei no meu coração o nome do seu pai. Eu não sou, eu sou o pai do Mateus, pai da natureza, eu quero te abraçar, quero te dar de perdão como um pai. Isso é por interior. Quantos de nós aqui dentro precisamos de um abraço? O quanto talvez você não tenha coragem de pedir um abraço para a sua esposa? Você é marido dela, você é o homem dela. Muito bem, mas no momento de oração do interior, desculpa eu estar misturando, mas isso é ordem de Deus, eu vou fazer isso, porque nós temos que fazer isso com os nossos filhos. Não tenha vergonha de dizer, olha, eu não fui abraçado pela minha mãe, eu não fui abraçado pelo meu pai. Dá um abraço aqui, mas não me dê um abraço de esposa, não. Não me dê um abraço de marido, não. Me dê um abraço daquele que eu não recebi do meu pai, da minha mãe.
vai ser na vida do seu filho, da sua filha, que você vai fazer um exercício de perdão também. Como é que eu vou pedir perdão para minha esposa, para meu filho, para minha filha? Eu vou perdoá-lo se eu tive uma história de vida familiar e eu via aos trancos e barrancos meu pai, minha mãe, meus irmãos, a gente vivia numa situação horrível. No dia 10 de janeiro de 1970, quando a minha mãe gritou lá do quintal, estou com essa mulher na minha vida, juro socorro, ajuda! Eu falei, nossa, eu tinha chegado para o almoço, era meio-dia de janeiro, uma tarde muito quente, eu contava, não sei para quem, agora há pouco no café, que eu e meu pai nós vamos ficar no mesmo lugar, de tanto era nossa, nós não nos dávamos bem. Eu não ficava no mesmo lugar que meu pai. Se meu pai olhava, está encarando por quê? E meu pai fazia isso comigo também. Por que está encarando? Eu falo você foi não pode ser. Então eu queria dizer para você o seguinte. Nesse dia, meu pai estava tendo uma convulsão no quintal, e quando minha mãe pediu socorro para cuidar do meu pai, vocês vão ficar muito chocados com o que eu disse do meu pai. Mas eu disse isso para o meu pai. Eu disse que meu pai boca desgraçado. Eu disse isso para meu pai dia 10 de janeiro de 1970. E eu não estava sabendo que aquela palavra de maldição que eu estava dizendo para meu pai naquele momento transformar-se numa palavra de Deus. Porque quem ficou com meu pai, no tempo que ele foi em coma, no hospital, fui eu. Porque Deus passou aqui. E foi naquele tempo do hospital que eu fiquei com meu pai, cuidando dele no hospital, foi que Deus converteu o meu coração. Diferentemente do que eu disse no dia 2 de fevereiro também, em 1986. Meu pai está lá. Mas Deus tirou meu pai daquela situação, Deus restituiu a vida dele, cumprindo a promessa que tinha feito para minha mãe. Lembra que eu comentei com vocês ontem? Minha mãe disse, Deus vai mudar a vida do seu pai? Lembra que meu pai que Deus mudou? Meu pai não ficou católico, não. Meu pai era católico e foi para a congregação cristã do Brasil. Mas foi um homem que, no final da vida, foi temente a Deus. Mas o que aconteceu? No dia 2 de fevereiro, no meio da cama dele, lá no hospital, eu fui ter uma conversa séria com meu pai. Mas séria que eu estou dizendo assim, de amor. O pai te perdoa. Pai, eu estou perdoando você em nome do Eterno, da Filha, por tudo aquilo que nós vivemos, por tudo aquilo que nós sofremos, mas eu queria dizer também que nós estamos pedindo perdão do Senhor. Eu falava para o Robson agora, conheça a história do seu pai, foi meu filho? Conheça a história do seu pai, e daí você vai perdoar. Conheça a história da sua mãe, para você trazer ao coração. É preciso que a gente conheça a história do nosso pai e da nossa mãe. E se eu conheço a história do meu pai e da minha mãe, eu vou poder entender por que ele foi desse jeito, por que ele viveu dessa maneira na minha vida. E Deus, ele fez uma grande obra no nosso coração. Na minha sala, nessa sala de oração, a Ana Maria é uma mulher muito criativa. É uma mulher de Deus. Eu sempre falo para ela, você é um presente de Deus. Todo dia, quando eu saio do serviço, eu a abençoo com água benta. Então, na entrada da nossa casa, tem uma tiazinha de água benta, eu assinava água benta na minha festa, nós nos ligamos para